Na aula de hoje nós vamos falar sobre milagres de Jesus. Nós estudamos na aula passada a cura da mulher com fluxo de sangue e depois nós falamos sobre a ressurreição da filha de Jairo. Muito bom. Jesus na Galileia, Jesus vai ficar mais de 2 anos ali pregando, evangelizando, sermões, parábolas, curando, purificando leprosos, realizando maravilhas, também com o intuito de preparar os seus apóstolos. Então, é muito importante dizer que tudo que está sendo realizado por Cristo é para preparar a sucessão, a igreja. A igreja nasceria do fundamento apostólico, dos 12 apóstolos. Jesus, o primeiro apóstolo, formando estes 12. Vamos ver agora algumas realizações que, vamos dizer assim, têm menor impacto, porque não se dá tantos detalhes, mas são também muito importantes para o contexto que Jesus estava ali na Galileia. Então nós vamos ler a versão de Mateus. Então antes de falar da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai realizar alguns milagres. Vamos ver a cura dos cegos. Está em Mateus 9, versículo 27 a 30. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: "Credes que eu posso fazer isso?" Responderam-lhe: "Sim, Senhor." Então lhes tocou os olhos, dizendo: "Faça-vos conforme a vossa fé." E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: "Acautelai-vos de que ninguém o saiba." Já há muitas aulas nós temos falado que Jesus, na região da Galileia, ele pedia às pessoas curadas para não divulgar o milagre. Por quê? Porque já havia ali um ambiente propício a tentar levar Jesus à condição de um rei político. Porque Jesus estava fazendo uma revolução ali. Então todo mundo fala: não, ele é um grande profeta. Quem sabe realmente é o Messias, mas a ótica de Messias do judeu era uma ótica política. Até é engraçado, Bispo G, porque eles chamam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é uma alusão ao Messias, mas é uma visão política também dele, porque Davi era um grande político. Mesmo que a profecia dizia que era da raiz de Davi, eu não posso desprezar isso. Mas há um sentido, há muito no coração deles, aquele homem que virá e esmagará os romanos, e que vai fazer com que os judeus dominem o mundo todo. Então, esse pensamento era corrente na época. Muito forte, porque o Messias, né, e a expectativa de ser o filho de Davi, tinha essa ligação altamente política. Ela era mais, assim, política no contexto deles do que espiritual. No contexto deles, né? Por quê? Embaixo de uma dominação romana, violenta, o aspecto do Messias era um rei que viria. E nós conhecemos, né, a estrutura política que ele veio, Davi, foi assim tremenda também, porque além dele ter o contexto espiritual, Sim, o domínio político dele foi tremendo. O que ele fez diante da condição social, econômica de Israel foi tremendo, maravilhoso. Claro. Então, a época de Davi, eles estavam vivendo ainda na época do bronze. E os concorrentes, os países ao lado, estavam já na época do ferro e já muito mais avançados, né? Exato. Tanto que havia esse sentimento, um sentimento político, que fez com que fosse ungido um rei. Dá-nos um rei como as outras nações têm. Então, o sentimento político era mais aguçado do que o espiritual. Isso vai ficando cada vez mais intenso conforme Jesus vai realizando milagres. Então, curou os 2 cegos pela fé deles. Jesus falou bem claro, ó, está acontecendo mediante a fé de vocês. Mas preste atenção agora no próximo texto, como você sente, como Mateus se preocupa em colocar esse detalhe, que o povo realmente estava aflito, estava desejoso de ter esse Messias político. Vamos ler, Mateus 9, 32 e 33. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Bispo, essa frase aqui já entrega o que está no coração do povo.
Jamais claro, se né? viu algo assim em Israel. Então o povo já estava, esse é o cara, esse cara vai salvar a gente, vai. Mas um pensamento, não é o salvar num pensamento espiritual, mas um reino humano. Como se Jesus fosse criar um novo Estado, como se Ah, Jesus fosse criar um novo povo, uma nova nação. aliás, depois de terem convivido durante 3 anos com Jesus, e até pelo antagonismo que houve no finalzinho, quando Jesus foi morto pelos romanos, entre aspas, a gente percebe que até os próprios apóstolos tinham ainda esse questionamento. Olha, No Atos dos Apóstolos, logo no começo. Quando é que vai voltar a estrutura política? Eles colocam mais ou menos assim, de Israel. restituir o seu reino, Restituir né? o seu reino. E eles estavam falando de um reino político, não era só um Verdade. contexto espiritual. Verdade. Então a gente percebe que a opressão romana, ela era muito drástica. É. E o contexto político, se você tiver aí, pode até ler, né? No livro de Atos, né? É que Atos fala- 1, é Atos 1,6. Senhor, será este o tempo em que restaurares o reino a Israel? Então não está falando numa restauração O de reino para Israel. Para Israel. Não é o reino do Messias que viria. É um reino mesmo, político, geopolítico, que eles ainda também tinham uma expectativa. E então a gente percebe que era algo muito forte, né? O domínio romano desestruturava qualquer um. Pois é, Jesus expulsa um demônio de um homem mudo. Então, é uma cura dupla, Bispo G. Ele expulsa um demônio, ele traz a libertação, e é claro que era um espírito de enfermidade e também promove a cura desse homem. Por isso que fala assim, jamais se viu algo assim em Israel. Acho que no Antigo Testamento eu não me recordo muito de outra ocasião, mas que se fale de exorcismo, de expulsar demônio, isso é Davi também. Né? Alguém que vai lá e expulse o demônio. Davi dedilhando a harpa, 1 Samuel 16, expulsando o demônio de Saul. Saul era atormentado por demônios. Então o povo já estava naquele choque. Enquanto o povo está assim, ó, nossa, temos um líder, uau! Jesus já está na contramão deles. Jesus fala, você precisa de líderes, você precisa de trabalhadores. Olha só, versículo 37 e 38, Mateus 9. Então se dirigiu aos seus discípulos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, enquanto o povo está naquela pegada, precisando de um líder, Jesus falou, não, aqui precisa de vários líderes, o negócio aqui está caótico, esse povo está maluco, esse povo não tem direção, ovelha sem pastor, esse povo tem uma ótica deturpada da palavra, das escrituras, eles estão na expectativa de um reino político, nós estamos falando aqui de um reino espiritual. E assim, a dureza de coração é incrível na interpretação dos fatos das Escrituras, porque Daniel deixa claro que é um reino espiritual, Ezequiel deixa claro também isso, e Isaías então nem se fala. Nossa, muito mais Isaías. Nem Já se o coloca fala. como ungido. Ele trata, né, Isaías 44, fala, meu pastor. Não coloca o contingente de expectativa, meu rei. Ele coloca meu pastor, meu ungido, né? Então, mais do que Isaías fez e falou, meu Deus. Mateus capítulo 10, que vem na sequência, nesse ambiente, Jesus, ele termina o capítulo 9, no seu discurso, falando que precisava de trabalhadores. Rogai para que tenham mais trabalhadores para cuidar do povo, que o negócio aqui está difícil. Ele faz o comissionamento. Ele separa os seus 12, que ele escolheu, nós já falamos sobre isso, mas ele dá toda uma direção, envia em pares, e ensina qual o procedimento que eles devem ter no processo de evangelização. Igreja é outra coisa. Constituição da igreja é Mateus 16, é outra pegada. Ele está falando no processo de evangelização, de ir nas cidades, de falar, de curar, de libertar, se rejeitarem, bate pé com pé, como um ato de tirando o pó do pé, que é o sinal de rejeição, que está amaldiçoado, enfim, uma série de cuidados que ele traz. E é curioso que ele falou, bom, vocês precisam de trabalhadores porque vou falar o que vocês 12 vão fazer. Então vocês vão concordar comigo que vocês 12, para todo este planeta ser salvo, não dá. Vocês vão precisar de mais gente.
Então Jesus ele vai preparando, como é interessante, cada milagre está conectado a um outro sermão, que está conectado a uma outra lição e à formação dos discípulos. Porque de tudo, a formação mais importante não é assim do povo, que o povo não entendia o que Jesus falava. Jesus estava preocupado em preparar muito bem os 12, porque esses 12 levariam a obra a uma outra condição, que é a condição da igreja. Eles levariam o testemunho de Cristo. E foram muito bem sucedidos. A gente sabe disso, que a primeira pregação do apóstolo Pedro foram 3.000 almas batizadas. E agora sim, a multiplicação dos pães e dos peixes. Curiosidade, é um dos únicos milagres, além da ressurreição do próprio Cristo, é o único milagre que está descrito, narrado nos 4 evangelhos. Então veja aí na tela as passagens, Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9 e também João capítulo 6. Então, foi um milagre muito marcante. Já saiu, não é um milagre, é uma maravilha, é um sinal, algo impossível, né? Como é que eu vou fazer? Prodígio, uma maravilha. Carbono, cadeias de carbono com nitrogênio, sei lá, de repente aparecer do nada. Então, era um negócio prodígio, um negócio muito doido. Veja aí no mapa, a região que nós vamos estudar agora, a região da Galileia, o norte da Palestina. Então, o local onde as pessoas atribuem hoje que ocorreu a multiplicação dos pães e dos peixes é muito próximo de Cafarnaum, próximo, na verdade, do Monte das Bem-aventuranças. Né? Se chama Tabra. Então, é um local muito, muito especial. Daqui a pouquinho você vai ver o Bispo G explicando mais sobre este local no quadro onde eu fui parar. Olha, Bispo G, esse milagre ele vai acontecer exatamente um ano antes, porque era bem próximo da Páscoa, um ano antes da morte e ressurreição de Jesus. Então, esse negócio de multiplicar pão já vai fazer uma conexão com o pão do céu, o pão da vida. Irmãos, está tudo conectado. Fica ligado porque tem muita revelação aí neste milagre. Agora, possivelmente, foi a primeira Páscoa, pelo menos aqui descrita, que Jesus não passou em Jerusalém. Jesus costumava ir à Páscoa, porque Jerusalém reunia as pessoas, muitas pessoas iam no momento da Páscoa para Jerusalém. Nas 3 principais festas, na verdade, né, Bispo G? Páscoa, depois os Pentecostes, né, 50 dias depois, e a festa das cabanas, ou das barracas, chamada Sucote. São as 3 festas que estão nas leis de Moisés. Existem outras festas também, né? Nós tínhamos do Ano Novo, tem também do Purim, tem outras festas no calendário judaico, já naquela época. Mas as 3 principais são estas. Nós vemos que, curiosamente, Jesus não vai a Jerusalém. Será porque, Bispo G, meio que na outra vez que ele estava em Jerusalém, quase foi morto por causa da perseguição? Será que foi isso que passou? Não era um momento? É difícil, né, a gente poder deduzir o porquê, né? Era um momento importante, mas eu acho que assim, o ministério que ele estava efetuando ali na Galileia, acho que exigia mais do que propriamente ele ia atrás de uma festa. Não que ele desprezasse de maneira nenhuma, mas assim, o que ele estava trazendo seria muito mais do que uma festa, uma tradição judaica. No momento, né? No momento. Então, as vidas seriam curadas, libertas. Então, algo muito mais, vamos dizer assim, que talvez para o momento seria mais importante, não tenho nem dúvida, até o fato fez com que ele ficasse. Pois é, porque meses depois ele vai à festa dos tabernáculos em Jerusalém, né? João 7, que ele fala... Mas a gente percebe aqui, né, que havia uma multidão, e era uma multidão mesmo. 5.000 pessoas naquela região da Galileia. Homens, né? Só homens. Uau. É uma grande multidão seguindo uma pessoa. Então, é algo que era de muita importância. Então, mais do que estar na festa, era o quê? Eram pessoas que não tinham, né? Aqui até coloca esse lado, né? Como que não tinham pastor. Estavam lá perdidos. Então, o valor e o sentimento pastoral de Jesus, foi muito mais gritante do que a exigência de uma festa. Cuidado pelas vidas. Já também ensinando os discípulos. Ali ele está preparando muito os discípulos. Aqui é a maior lição para os discípulos que Jesus vai dar. Aqui um pouquinho depois a gente vai até conversar também. Na outra aula, então, o negócio vai ficar mais intenso ainda.
Vamos ler então a versão de Marcos. Nós vamos ler várias versões, nós vamos começar com a versão de Marcos, capítulo 6, versículo 34 em diante. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Então, o denário é a moeda de prata. Era o equivalente a um dia de trabalho de um profissional comum na época. Então, mas, Pugê, é meio complicado. Jesus também estava olhando o cenário. Até hoje, você vai naquela região das bem-aventuranças de Tábira, tem nada lá perto. Nada. Nem posto de gasolina tem lá. É verdade. Então, se hoje, 2000 anos depois, já não tem nada lá, se eu tivesse fome e fosse a pé, eu ia morrer de fome no caminho. Depois você vai ver Israel, quem conhecer Israel, a gente vai mostrar alguns vídeos ao longo da nossa programação, é assim mesmo, é um lugar ermo, assim, muita relva típica da região. Então, se hoje é assim, imagina na época. Eu falo, põe um pouquinho a mão na consciência, cara. Estão aqui há dias, há horas comigo. Se eu despedir, eles não têm nem onde comer, até pescar, não vai dar certo, eles não têm habilidade. Então, ele já coloca meio que o desafio na mão deles, para ver qual que é. Vou dar na mão de vocês aí o desafio. É claro que Jesus já sabia o que ia rolar, né? Não dá para esperar muito. Resolvam vocês o problema. Tudo eu tenho que resolver? Vocês estão aprendendo bastante sobre fé. Depois de 2 anos de ministério, já chegou a hora de vocês agirem pela fé, encontrar a solução do problema. Vocês vão ser pastores. Então, olha como o sentimento é conflitante. Marcos, ele fala assim, que era uma multidão como ovelhas sem pastor. Sentimento de Jesus, tenho que dar comida para ele. Sentimento dos apóstolos, tchau, galera! Embora, tchau, não temos nada. Acabou. Porque, assim, uma coisa que eu aprendi muito com o apóstolo, né? Não adianta você mostrar as dificuldades. Você tem que buscar as soluções. Claro. Então, o que a gente percebe, e geralmente pessoa que é muito assim negativa no responder, por exemplo, Jesus fala, mas precisariam de X denários para alimentar essa multidão. Tudo bem, eu sei disso. Fala algo novo para mim. Já mostrou a dificuldade, agora eu quero saber o quê? Eu quero ver o que vocês vão fazer. Vão fazer o quê? E aí? Mas precisa de 200 denários. Se vira, cara, vai trabalhar. O milagre precisa acontecer. Mas o negócio vai ficando pior. Porque ele começa a trabalhar no individual. Então, vamos lá. João 6, versículo 5. Então, Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, vamos lá, entrou Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço, receber um pedaço de pão. Olha, Bispo G, então nós vemos que, na verdade, João era o delator, porque Marcos, Pedro foi o cara mais parceiro, né? Não vamos dar nome aos bois, vamos falar que todo mundo falou isso, mas quem falou o lance dos 200 denários foi Filipe. Dedaram ele. Sem fé, né? Mas, e a fé dele também, né? Às vezes a gente vê um pouquinho, né? Esse sentimento, nós mesmos, né? Às vezes a gente se depara com isso. Então ele já estava pensando em dar um pedacinho, né? Vamos dar uma bisnaguinha para cada um. Cada um. Aí vai ficar pior, porque aí Felipe estava na dele. Aí me vem o outro na cena, o outro nem foi chamado. Aí, tudo bem, vamos ler, versículo 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Boa. Mas isto o que é para tanta gente? Ele perdeu a oportunidade de ficar quieto. Aí entra André, atravessando a conversa, porque Filipe ficou com aquela cara, então, e aí o que a gente vai fazer? Quem poderá nos salvar? E você sabe que isso é uma característica de algumas pessoas. Tem gente sempre que quer trazer uma solução, né? Mas pela metade. Mostrar. Não, pelo menos alguma coisa eu fiz, né? E André, eu acho que, como ele ficava um pouquinho à margem de Pedro, né? Pedro aparecia, né? Sempre aparecendo, não, tenho que também mostrar um pouquinho, mas um pouquinho. Pelo menos eu me mexi. Pelo menos eu me mexi. Pelo menos me esforcei, Jesus. E antes do meu irmão. Agora, olha o esforço de André. Galera, alguém tem alguma coisa para comer?
Esse foi o esforço dele. E alguém... Agora, eu vou te falar, a oferta desse menino É um milagre. é um milagre. Porque fica imaginando a cena, tá todo mundo com fome. Esse foi o menino mais inteligente que a mãe chegou, pegou uma lancheira, colocou 5 bisnaguinhas, né, e 2 patês de atum, fechou a bisnaguinha, falou assim, ó menino, você vai ter fome. É um menino mais prudente, né, criado no carpete. Aí ele pegou a lancheira e foi ouvir Jesus. Maravilha, beleza. Agora, esse realmente era um cara de fé, ele era mais que todos os discípulos, mais altruísta do que todos. Por quê? Naquela multidão, você tirar a sua lancheira, abrir e mostrar que você tem comida, imagine todo mundo ao redor. É igual quando você, na infância, na escola, abria um pacote de bolacha no recreio. Você abriu um pacote de bolacha no recreio, você vai comer uma só, uma bolacha só. Ou dá uma aí, dá uma aí, dá uma aí, dá uma aí. Acabou. O pacote acabou e comeu 1 ou 2 bolachas no máximo. Então, se ele fosse igual pensar no pensamento moderno de recreio, já ia comer escondido. E tem o lado, né, Dani? Que a gente, quando dava o lanche, dava até com a medida do dedo, né? Segura... Até onde dava pra ir Pode com o crer. lanche, né? Segurando o pacote assim, ó. É só um que é pra pegar, hein, cara. Ou então deixa que eu coloco. O cara fazia assim com a mão, aí fazia com que caísse. E se caísse 2, meu Deus do céu. E põe o dedo porque tinha uns desganados, se pudesse, dava comia metade do teu lanche, né? Verdade. Então imagine como é que era a cena. Aí o menino tava nem aí. E um outro detalhe, Dani, era pão de cevada. Não era alguém muito rico, não. Era uma mãe realmente prudente, porque o pão de cevada era o pão dos mais pobres. Então, o trigo que era um padrão mais rico. Então, eram 5 pães de cevada. Então, era alguém humilde. Então, você percebe, alguém humilde que reparte o que tem. E falando de pão de cevada, como o pão de cevada é um símbolo de Israel, naquele contexto? Vou explicar o porquê. Porque nós vemos, no caso de Gideão, vamos voltar no tempo, Juízes 7. Quando Gideão vai realizar o grande prodígio com 300 homens, o grande livramento dos midianitas, ele vai com o seu servo e ele chega até o acampamento e ele ouve o bate-papo dos midianitas. Aí vem um camarada ali, midianita, e fala para o outro assim, olha, eu tive um sonho. Que sonho? Que vinha um pão de cevada gigante dos céus e esmagava o nosso acampamento. Aí o outro já deu a fita. Né? O outro falou a verdade, falou, ó, significa que Israel vai destruir a gente. Então, olha como esse pão de cevada, que era um pão simples, era o consumo da época. É o pão da crise, entre aspas, né? Porque o que estava Gideão fazendo? Malhando trigo no lagar. Então, ele estava ainda tentando manter um padrão. Exato. Que era um padrão fora daquilo que era a rotina de Israel. Israel agora era pão de cevada, porque os midianitas levavam toda a colheita embora. E se eu não me engano, 2 Reis 4, 42, ó, ainda fala também o milagre de Eliseu, que eram pães de cevada. E um ponto. Nós voltamos a falar como os milagres de Jesus se parecem com o de Elias e de Eliseu. Perfeito. Não é? O milagre da multiplicação dos pães, Eliseu também tinha realizado. Então, a passagem fala, né, de 20 pães que satisfazem a 100 homens. E pão de cevada. Pão de cevada. Agora, outro detalhe. Qual foi o ingrediente para acabar com a morte na panela? Farinha. Farinha. Uau. Que era algo precioso para o momento da crise. Nós vamos ver daqui a pouco a parte de Jesus, né, a continuação da história, mas a forma como Eliseu se relaciona é muito parecida, né? Ele fala assim, o servo fala, como hei eu de pôr isto diante de 100 homens? É igualzinho André, igualzinho Felipe, tudo igual. Aí o profeta tem que ter paciência. E aí Eliseu falou, dá ao povo para que coma. Vai repartindo aí que o milagre vai acontecer. É da mesma forma. Então, Jesus, a gente não pode desprezar que Jesus era homem, mas se Jesus tivesse o Espírito de Deus, ele era homem. Ele era um homem muito consciente de que aquele milagre era possível porque Eliseu já tinha feito. Amém. Então ele poderia também realizar. Impressionante. Vamos ler então Marcos 6,39. Vamos ler agora a versão de Marcos. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou
E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos lá, 5.000 homens. Eu fiz uma pesquisa, Bispo G, que uma população média de um vilarejo na época era de 3.000 pessoas, homens, mulheres, crianças, 3.000 pessoas. Então era uma multidão equivalente a 3, 4 vilarejos, 3, 4 aldeias na região da Galileia. É muita gente, imagine, 4 aldeias vazias, vamos imaginar, abandonadas porque foram ouvir a Jesus, era algo impressionante. Mas o milagre começa com organização. Olha como Jesus se preocupa em ter um ambiente ordeiro. A zona, senta aí, pega o pão aí e tal, não. Reúnem grupos, 50 em 50, 100 em 100. Vamos fazer um negócio com decência para que todo mundo coma. Jesus se preocupava para que todo mundo recebesse, vivesse o milagre, todo mundo fizesse parte daquele grande banquete. É mais ou menos o que Deus deu a orientação a Moisés, quando compartilha a unção, ele fala, olha, divida Israel em grupos, estabeleça capitães, para quê? Para que todos tenham acesso à lei, para que todos tenham acesso a um julgamento justo. Então, o cuidado com a ordem no ambiente, uma igreja, com a obra de Deus é fundamental. Imagina a bagunça que devia estar ali, um reclamando de comida. Nossa. Estou com fome. Uma vez nós fomos fazer uma distribuição de alimento lá no Heliópolis. Meu Deus. Eram 600 cestas básicas, né? E nós pusemos elas em um saco plástico, tudo. E o início foi um caos. As pessoas avançaram para cima numa loucura. Então nós começamos, aí tivemos que fazer diferente, tivemos que passar para cada um valor, vamos dizer assim, um ticket, né? Uma senha para retirar, porque o pessoal ficou totalmente doido para pegar a cesta, uma loucura. Uma loucura. Imagina lá o pão, se Jesus não colocasse eles de 50 em 50 e começasse, ia ser uma loucura, ia passar por cima de Jesus. Pois é, ia ser uma bagunça. Caos, né? Um caos. Jesus muito cuidadoso, né, com a condição das próprias pessoas. E também deles queriam distribuir o alimento. Agora, organizou em grupos, todas as nossas atividades têm que ter ordem e decência, maravilha. Nós vemos o posicionamento de Jesus em suprir o povo. É costume na época os rabis serem financiados pelos discípulos, serem cuidados pelos discípulos. Jesus está fazendo exatamente o contrário. Ele está dando alimento para os discípulos, para os seguidores. Então não é apenas um cuidado espiritual que é o mais importante, mas ele dá também um cuidado físico, ele se preocupa, né? O papel do pastor é identificar as necessidades e ajudar. Então ele vai colocando isso no coração já dos discípulos. Agora, o que eu acho interessante no texto, Bispo G, de tudo, é exatamente o símbolo da igreja na multiplicação. Porque a ordem que Jesus dá aos discípulos é que eles multipliquem a palavra. Então, a palavra é a semente. Quem é o pão da vida? É Jesus, vocês vão multiplicar esse pão. Então, eles pegam o pão, não é Jesus que entrega o pão diretamente para o povo. Não é Jesus que vai repartindo pão e vai entregando para o povo. Ele dá graças, ele consagra aquele pão, ele demonstra ao Senhor um coração grato, mesmo que fossem apenas 5 pães. Ele dá aos discípulos e os discípulos que vão repartir com o povo. Então aqui está a imagem perfeita daquilo que é Jesus o cabeça, o intermediário com o Pai, porque foi ele que intercedeu e falou com o Pai. E ele entrega o pão para os discípulos, que são a igreja. E eles vão multiplicando isso. Então, ele coloca, vamos dizer assim, conscientemente ou indiretamente aos discípulos o que é a função deles. Vocês vão levar o alimento para o povo. Vocês vão levar o pão da vida. Vocês são o futuro. Vocês que... Então, já temos essa imagem em um milagre. É algo que está muito escondido, mas que vai acontecer um ano depois, quando a igreja iniciar. Eles vão partir o pão de casa em casa. Eles vão nas casas, eles vão distribuir o alimento, vão ajudar as pessoas pobres, eles vão fazer um trabalho social, mas o mais importante era o
o espiritual que estava envolvido em partir o pão, Amém. como fala em Atos capítulo 2. Vamos continuar lendo João 6,12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Mais um referencial apostólico, Bispo G. 12 cestos. Como já fomos ministrados pelo apóstolo, é o referencial da provisão que Jesus deixou para a igreja. Esse sinal do que vocês compartilharam e vocês ainda têm 12 cestos. Amém. Agora, interessante também é que a gente não comenta muito, mas ele multiplicou o peixe também. É. E o peixe ele multiplicou, os cestos tinham o pão e tinham o peixe. Então o milagre foi maior ainda, né? Porque você está multiplicando algo vivo, não Orgânico, é algo que né? Mais orgânico, vamos colocar assim. Não é algo que você, vamos dizer assim, industrializou, entre aspas. É origem animal, né? Diferente de origem vegetal. Então você vê que um milagre assim de uma extensão impressionante. E o peixe, que é a figura do próprio Cristo, né? O peixe vai se tornar a figura do cristianismo, não o pão. Que é curioso, né? É claro que a gente tem o pão na ceia, tem o pão em tantos momentos, mas como que o peixe vai ser esse símbolo? Né? Por causa também que Jesus falou aos discípulos que eles seriam pescadores de homens, né? E tudo mais. Por fim, vamos ver o resultado, porque qual vai ser o resultado? Imagine, o povo comeu, ficou satisfeito, sobraram 12 cestos, de graça, Bispo G. Não é bom prato não, de graça, nada, zero. Qual que vai ser a reação do povo? Reação óbvia. João 6, 14 a 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para um monte. Então já viu, né? Agora o bicho pegou, porque todo mundo falou: não, o cara vai dar comida o resto da vida. Imagina o cara que vai dar comida todo dia pra gente. O maior problema político lá era a falta de dinheiro, né? A economia, assim, assolada pelos romanos, ele trouxe a resposta. Nossa. Já viu, né? Aqueceu o coração deles de um jeito, né? O intuito completamente não espiritual. Carnal, porque o povo não compreendia as coisas espiritualmente. Mas a coroa que Jesus receberia seria a de espinhos. Ele até também ele faz um comentário, que eles não o seguiram por causa da palavra, mas o seguiam porque eles estavam com fome e foram alimentados. Claro, um interesse humano, interesse da natureza humana. Mas ainda assim Jesus satisfazia o interesse humano dele. Que é a misericórdia de Jesus, né? Claro. O sentimento de Jesus. Claro. Vamos ver mais sobre esse assunto nas próximas aulas. Vamos à revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos o famoso milagre da multiplicação dos pães e peixes, que alimentou milhares de pessoas. Como resultado, Jesus teve que despedir a multidão que queria consagrá-lo como novo rei politicamente. Nesta história, Jesus mostra-se como supridor das necessidades do povo e como os discípulos serão essenciais para compartilhar o reino no futuro. Confira a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.